Começou, gravando. Só segura. Primeiramente, boa tarde a todos. Sigam-me. A aula de história hoje vai ser ao ar livre outra vez. O objetivo de trazer vocês para a rua é o seguinte. Nós estamos há milhares de anos, em torno de 12 mil anos atrás. Não existe nada disso, só existem pedras. Nós estamos na Idade da Pedra, nós estamos no período do Paleolítico. Paleolítico significa paleo, que vem do grego pedra, idade da pedra. Na Idade da Pedra, as únicas coisas que existem são pedras. Então, tudo que são ferramentas, todas as ferramentas utilizadas no dia a dia do homem pré-histórico são feitas de pedra. Ainda não haviam sido descobertos metais, não havia sido descoberto o ferro, não havia sido descoberto o bronze e tantos outros metais que são utilizados no dia de hoje. Então, o que o homem pré-histórico usa? Ele usa pedra. Então, nós vivemos no período da Idade da Pedra e você tem ferramentas feitas de pedra? Sim. Quais ferramentas? A marreta. O machado. Marreta e machado. Hoje em dia nós usamos o ferro. O homem pré-histórico, ele usa a marreta ou o machado, ele usa de pedra. Mas o uso dessas ferramentas, ele é de uso restrito, porque todos nós sabemos que uma ferramenta feita de pedra, ela não tem a mesma durabilidade e a mesma resistência do que uma ferramenta de metal. Então, do que o homem pré-histórico vive? No período do Paleolítico, o período da Idade da Pedra, o homem não vive da agricultura, mas o homem vive da natureza. Ele vive da caça e da pesca, da coleta de raízes e de frutos, de tudo que a natureza dá para ele. Aí nós entramos numa comparação, e eu vou trazer para vocês, a comparação no exemplo bíblico também. Porque todos nós que temos formação cristã, católica ou evangélica, lemos lá no início da Bíblia que quando Deus cria o homem e coloca ele no paraíso, esse homem vive do que a natureza produz. Deus diz para o homem: de todas as árvores do jardim comerás. Então ele vive apenas do que a natureza produz para ele. Ele não precisa plantar, ele não precisa cultivar nada. Ele apenas vive do que a natureza dá. Então essa comparação que eu faço para vocês, meus amigos, é que é o seguinte: o período em que o homem está no Jardim do Éden, ele está no período do Paleolítico, na Idade da Pedra. Ele vive de tudo que a natureza dá para ele. Ele vive da caça, ele não vive da caça, ele vive da coleta de frutas e de raízes de tudo que a natureza dá. Então, o que vem a ser o período do Neolítico, professor? Neo vem do grego que é novo, nova idade, ou a idade da pedra polida. Por quê? É a idade da pedra trabalhada. Ou seja, a ideia de polir o que é? É de dar brilho, de dar beleza. Ou seja, uma ideia de inovação. Então, o Neolítico é a idade da pedra inovada. É a idade da pedra trabalhada. É a idade da pedra onde o homem, ele começa a trabalhar com as ferramentas que ele tem, procurando aperfeiçoá-las. Então, Tadeu, se você na Idade da Pedra utilizava apenas um machado, onde você cortou em uma dessas rochas que tem na região, e você trabalhava com ela apenas com a pedra bruta, isso no Paleolítico, na Idade da Pedra lascada, na Idade do Neolítico, você vai usar a pedra trabalhada, você vai polir essa pedra, você vai aperfeiçoar ela para que o seu trabalho no seu dia a dia tenha mais êxito e tenha mais rentabilidade. Outro ponto de diferença da idade do Paleolítico para o Neolítico, como eu falei para vocês, é a agricultura. Por quê?
Na idade da pedra lascada, no paleolítico, você vive apenas do que a natureza dá para você. Então, se a natureza dá para você apenas laranja, você vive apenas de laranja. Se a natureza produz para você no seu habitat uma imensidão de frutas, como maçãs, como bergamotas, ou como qualquer outra fruta que tenha na região de vocês, vocês vão viver dela, vocês vão aproveitar. A época em que dá laranja, vocês vão comer laranja. A época em que dá banana, vocês vão comer banana. E isso porque vocês estão no período do paleolítico. Vocês não plantam, vocês não cultivam nada. Vocês vivem apenas da agricultura. Entenderam? O que vem a ser o período do Neolítico? É o período da idade da pedra polida. É a idade da pedra onde você trabalha ela. Você apenas não vive mais de apanhar laranja. Você não vive mais apenas de colher os frutos que a natureza dá para você. Você agora não é só mais um caçador, um homem pré-histórico que deixa sua família e parte num grupo junto com o Ricardo Vanderlinde, com o Ricardo Gil e com o Alan, e fica semanas à procura de caça. Você começa a plantar comida e alimento ao redor da sua casa, onde a sua tribo está. E você então começa a desenvolver a agricultura. Você começa a plantar um sistema de agricultura de subsistência, para que toda a tua família e o teu clã, que é o ajuntamento de pessoas que estão sobre a tua influência, sobrevivam. Entenderam? Aí nós vemos um exemplo bíblico outra vez. Por que eu trago o exemplo bíblico? Porque vocês, na catequese, vocês escutam muitas histórias bíblicas sobre a fundação do mundo, sobre que Deus criou o mundo, né? A própria afirmação do credo apostólico, como eu fiz para vocês várias vezes na sala. Temos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, nasceu a Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu ao inferno, morreu, ressuscitou o terceiro dia, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Se nós cremos em tudo isso, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós aprendemos que no livro de Gênesis fala que havia 2 irmãos. Quem eram os 2 irmãos? Alguém sabe me dizer? Eva e Adão. Não, Eva e Adão é o primeiro casal. Os filhos deles são Abel e Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Professor, o que tem a ver um pastor de ovelhas e um lavrador com o que tu está dizendo? Tudo tem a ver. Eu falei pastor não, né? Falei professor. Pastor. O que tem a ver um pastor de ovelhas e um lavrador com a aula de história? Tudo a ver. Por quê? Isso ilustra o período da pré-história, onde nós estamos estudando que primeiro vem a idade do paleolítico, da pedra lascada, onde o homem vive o quê? Da caça. Onde ele vive apenas da natureza. Onde ele vive apenas de colher os frutos da terra. Onde ele vive apenas de colher o que a natureza dá. E depois é o período do Neolítico, onde ele vai trabalhar com a agricultura. O exemplo de Caim. Onde ele vai trabalhar também com a pecuária, com os animais. O exemplo de Abel. Então, o exemplo bíblico, ele trata apenas esses 2 homens que são irmãos e que são inimigos. Só que o exemplo da ciência histórica, que pega a linha evolucionista, trabalha a ideia de que não são apenas 2 irmãos, mas todos nós somos irmãos pelo fato de sermos descendentes de um ancestral comum e de que tudo partiu de um único só. Então, se a gente estuda na ciência de que todos os grupos de hominídeos que deram origem ao Homo sapiens, que somos nós hoje, todos nós também somos descendentes de um único ancestral comum.
Estão entendendo a analogia que eu estou trazendo, a comparação entre o exemplo que está lá na Bíblia e o que a ciência diz? Embora a visão dos dois sejam totalmente opostas, eles partem de uma mesma linha. Todos nós viemos de um único ser. A diferença é que para os criacionistas, nós viemos de Deus. E que para o evolucionismo, tanto os homens como os primatas descendem de um ancestral comum. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se lá na Bíblia diz que Caim e Abel escolheram profissões e vida diferente uma dos outros, um se tornou pastor de ovelhas e outro se tornou lavrador, na ciência histórica evolucionista, as tribos se desenvolveram de maneira diferente. Então, o Homo sapiens, o homem de Neandertal, e assim como as mais variadas espécies de hominídeos que existiram, também existiram de maneira diferente, elas se desenvolveram de maneira diferente. Então, o método em que uma tribo de seres humanos da África se desenvolve é totalmente diferente do que uma tribo indígena se desenvolve. Então, enquanto alguns desenvolvem a agricultura mais cedo, outros vão desenvolver ela mais tarde. E outros vão desenvolver ainda mais tarde, como por exemplo os indígenas, que são descobertos pelos portugueses no Brasil. Quando os portugueses chegam no Brasil, em 1500, eles estão saindo de uma Europa que está entrando na Idade Moderna, que está saindo de uma Idade Medieval, que está entrando em um processo de modernização, que já passaram por um período onde teve um renascimento urbano, que teve um renascimento comercial, que teve transformações na sociedade feudal, desenvolvendo a sociedade feudal, criando ferramentas e maquinários agrícolas, implementos como o arado de ferro, que já havia sido utilizado há 4000 a.C., lá no Oriente Médio, e eles chegam na América, onde existe o que eles chamam de índios, porque eles acreditavam que tinham chegado nas Índias, e veio os indígenas utilizando apenas o que? Arco e flecha para caça, enquanto que os chineses já haviam descoberto há mais de 1000 anos atrás a pólvora, que é a matéria-prima para as armas de fogo. Por isso, quando em 1532 os espanhóis eles invadem as tribos indígenas mais desenvolvidas da América, como os astecas, os maias e os incas, que eles utilizam a pólvora, que eles utilizam canhões, que eles utilizam armas, eles encontraram indígenas que utilizavam apenas ferramentas pré-históricas. Então, o que é pré-história? O que é o período do Paleolítico? O que é a Idade da Pedra? É algo que aconteceu há milhões de anos, ou é algo que pode estar acontecendo hoje? Quando nós vemos os americanos com tecnologia de última geração em tudo que você imagina, e você vê que muitas vezes os agricultores de países pobres, de países mais pobres como o Brasil, não tem nenhuma enxada para trabalhar, você vê o quê? Você vê o período novo e o período antigo. Quando você vê que a agricultura dos grandes países é desenvolvida com maquinário, com implementos agrícolas de última geração, e você que mora no interior, vê o seu vizinho, vê o seu pai, vê o seu avô, que às vezes não tem dinheiro nem para ter uma enxada decente, você vê o período do desenvolvimento do desenvolvimento pleno, e você também vê o período em que ainda não há desenvolvimento. Então essas são as diferenças entre o Neolítico e o Paleolítico. Eu só traduzi para uma linguagem atual para vocês compreenderem o que é o Paleolítico e o Neolítico. Então, para nós encerrar, Paleolítico, a idade da pedra lascada, ou seja, em que não há um desenvolvimento pleno, ou seja, onde o homem sobrevive e vive do que a natureza dá para ele. Ele é um recebedor do que a natureza dá. Então, a natureza que produz o alimento para ele, porque ele não conhece, ele não desenvolveu a agricultura ainda.
Mas quando chegar o período do Neolítico, ele vai trabalhar essa pedra. E ele vai entrar na idade da pedra polida. E aí na idade da pedra polida nós temos várias outras idades. Como? A idade do ferro, a idade do bronze e a idade dos metais, que entram tudo nesse grupo, tá? Estão todas dentro do período do Neolítico, o período do que é novo. Entenderam? Stop. Voltamos para a sala. Quer ver?